Hoje eu vou gravar com a câmera frontal do celular. Deixa eu ver, eu nem sei quanto tempo eu tenho pra poder gravar. Geralmente aparece em cima ali o tempo restante que tem ainda de armazenamento de memória. Glória, a palavra do Eterno vai ser pregada essa tarde em Yohanan, em João, capítulo de número 14, versículo de número 6. O Messias disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para fazermos a hermenêutica, a interpretação mais simplificada desse versículo, desse texto, dessa passagem, nós temos que analisar 3 aspectos: caminho, verdade e a vida. Foi o que o Messias disse: eu sou o caminho. O Messias está dizendo: eu sou a rota, eu sou o endereço. Para quê? Para sotírio. O que é sotírio? É salvação em grego. Então o primeiro aspecto que você tem que entender é que ele é o caminho para a salvação. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Existem 2 palavras gregas para a vida. Existe a palavra bios, que vem de biologia, e a palavra zoe, que significa vida eterna. O Messias não é somente bios, ele não é somente vida limitada, ele é zoe, ele é vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, que história é essa? Que conceito herético é esse de que todas as religiões levam ao eterno? Isso não é um conceito bíblico. Isso é um conceito antropomórfico, humanista, que coloca o antropos, o homem, no centro para satisfazer a vontade do homem e não a vontade do Criador, que é boa, perfeita e agradável. Então não existe essa patifaria, essa história de que todas as religiões, e eu não estou aqui para defender a religião, que vem da palavra em latim religare, que significa religar-se com Deus. Porque se a religião ela fosse verdadeira e salvasse, toda religião ela ia ter como fundamento, como único e exclusivo mandamento, as Escrituras. Como único e exclusivo mandamento, vou destacar as Escrituras. As Escrituras seriam a única base, a única regra de fé para poder falar de salvação. Mas nós sabemos que de fato não é assim que acontece nas religiões. Cada religião vai ensinar uma teologia diferente. O que é teologia? Deus, em grego, logia, estudo de Deus. Esse que é o problema. Cada religião vai te ensinar uma percepção, uma visão de salvação. Eles não vão pregar para você que as Escrituras é a única regra de fé para poder doutrinar e ensinar alguém sobre a salvação. Eles vão ensinar para você falsas doutrinas, heresias, doutrinas humanas, doutrinas de demônios. Tudo que é ensinado em uma religião que não tem base no canon. O que é o canon? É a junção
de todos os livros da Bíblia, que foram unificados, se tornando em um único livro, chamado Bíblia. Esse é o problema das religiões. Esse é o problema do sistema religioso. Então não estou aqui para defender nenhuma religare. Eu não sou cristão, porque o cristianismo, ele foi instituído por Constantino. Eu defendo somente a verdade. Eu não sou apegado a nenhuma nomenclatura religiosa. Eu não carrego nenhum termo religioso, porque o termo religioso só serve para trazer divisão entre as pessoas, só serve para gerar confusão mental na cabeça das pessoas. Então, qual que é o problema das religiões? Eles vão te ensinar que o Messias não é o único e exclusivo caminho para a salvação. Eles vão ensinar que Buda também pode auxiliar. Eles vão ensinar que as entidades das religiões afro-brasileiras, Exu e Pombagira, podem te auxiliar, podem te guiar. Quando a Bíblia diz que o nosso único guia se chama Ruach HaKodesh, que vem do hebraico, que significa Espírito do Separado, que foi traduzido para a versão portuguesada da Bíblia como Espírito Santo. Esse é o único guia que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Zé Pilintra, ele vai te convencer a encher a cara de cachaça, a consumir bebida alcoólica, a consumir droga, a ser dependente químico. O Zé Pilintra não está nem aí para a tua salvação. Mas as religiões denominam ele como se ele fosse um guardião, como se ele fosse uma alma que fica vagando por aí e está aqui na terra para auxiliar as pessoas, para ensinar as pessoas a não caírem nos seus mesmos erros. Isso é mentira de Satanás, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, está ordenado ao homem morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Então que história é essa que a alma da pombagira baixa no corpo para poder te doutrinar, orientar, para poder te ensinar a viver a vida? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que história é essa que Virgem Maria é tua intercessora, é a quarta pessoa da Trindade, sendo que ela é descendente de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles pecaram, se tornando corruptos. Eles corromperam a sua natureza. E sucessivamente todos que vieram depois de Adão e Eva vieram com a mesma natureza, caída e corrompida pelo pecado, ou seja, herdaram a maldição do pecado. Maria, inclusive, está incluída em todas as pessoas sucessivamente que vieram depois de Adão e Eva. Ela nasceu decaída. Ela chamava o Messias de meu Salvador. Maria não salva ninguém. Lembra da festa de Canaã da Galileia? Quando o vinho acabou, recorreram a Maria. Quem foi que transformou a água em vinho? Foi Maria? Ou foi Yahushua HaMashiach, mais conhecido pelo conceito popular como Jesus Cristo? Foi o Messias. A própria Maria olhou para os servos da festa de casamento em Canaã da Galileia e disse: façam tudo o que o meu filho disser, façam tudo o que o meu filho mandar. Então, como que ele é tua intercessora? Tratam ela como se ela fosse uma divindade. Isso se chama idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino do Criador, não vão entrar na Nova Jerusalém. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo
versículo 9 ao versículo 10. Existe uma lista de pecadores não arrependidos que não entrarão no reino do Criador. E dentre todos esses pecadores estão os idólatras, que endeusam Maria, que denominam a mãe do Messias, que nada mais foi um instrumento, como João Batista foi um instrumento, como Noé foi um instrumento, como Jeremias foi um instrumento. Ela não foi maior que Jeremias, ela não foi maior que João Batista. O próprio Messias disse que de nascido de mulher não houve maior do que João Batista. Então pare de endeusar alguém que não morreu por você, alguém que nasceu pecadora. É isso que Maria era, pecadora, descendente de Adão e Eva. Romanos 5,18. O que diz Romanos 5,18? Que através do pecado de um único homem, todos se fizeram pecadores. Você está achando que Maria está fora dessa lista? Ela é descendente de quem? De anjo? Que vem do grego ângelo, mensageiro? Não. Ela é descendente do antropos, humanidade decaída, que herdou a maldição do pecado de Adão e Eva. Então Maria não pode te salvar. Sabe quem que é o único imaculado? Sem pecado. O nosso Senhor e Salvador Yahushua Mashiach, Jesus Cristo. Ele sim é o primogênito, o primeiro gerado do Pai. Esvaziou-se da sua glória, deixou a totalidade dos seus atributos à direita do Pai para descer à terra e morrer pelos eleitos do Pai. Então foi o Messias que pagou a dívida. Então que história é essa de se encurvar a uma imagem escultura de alguém que foi uma pessoa pecadora? Você está fazendo o papel de tolo, carregando um crucifixo no pescoço com o Messias crucificado morto, quando o Messias não está mais morto. Leia Atos capítulo 1, versículo 3, e você vai entender que o Messias se apresentou de várias maneiras, para que não houvesse dúvida que ele ressuscitou. Ele se apresentou de várias maneiras, para que ficasse indesculpável a sua ressurreição. O Messias é o único que pode te salvar. Quem se prostra em imagem de escultura está pecando, está na Bíblia. Deus, ele tem nojo do que faz imagem de escultura, do que presta adoração a ela e do que ensina a adorar a imagem de escultura. Deus tem nojo. É um pecado detestável. Sabe por quê? Porque assume o lugar de Deus. As pessoas atribuem a glória do Deus soberano a uma imagem de escultura. As pessoas atribuem a glória de um Deus soberano a uma mulher chamada Maria. As pessoas atribuem a glória soberana de Deus a um cantor famoso de músicas do gênero sertanejo. As pessoas atribuem a glória incorruptível de Deus a artistas decaídos, escravos do pecado e filhos do diabo. Paulo, ele disse assim: trocaram a glória de Deus incorruptível pela glória do homem corruptível. Até quando você vai viver na prática da idolatria? Até quando você acha que o cristianismo vai te salvar? O cristianismo é uma das religiões mais corruptas dentre todas as religiões. Corrupta! Cheio de pastores corruptos que estão roubando as pessoas dentro da denominação. O que você é então, pregador? Defensor da verdade. Quem é a verdade? Yahushua HaMashiach, mais conhecido pelo conceito popular como Jesus Cristo. Sou defensor da Bíblia e não de templo denominacional de pedra, e não de CNPJ, e não de pessoas que pregam que se você não der 10% do teu dinheiro,
você soa para ganhar. Você trabalha o dia todo, um trabalho pesado. Para um líder religioso chegar em você e dizer que você tem que completar a obra redentora, que foi o suficiente, que foi o sacrifício de Jesus. Aquele que prega que você tem que dar 10% do teu dinheiro para você ser salvo, é o filho do diabo, herege, pseudo-mestre, falso pastor. Ele está inferiorizando a obra redentora, o sacrifício de Jesus, como se o sacrifício não fosse o suficiente, como se o sacrifício do Messias dependesse do dinheiro, que é passageiro, que é temporal. Você acha que o Messias está preocupado com o teu dinheiro? Ele é o autor do ouro e da prata. Ele está preocupado é com a tua alma que está perecendo. Ele está preocupado em se você vai se arrepender ou não. É com isso que o Messias está preocupado. O Messias não está preocupado com a religião. O Messias não está preocupado com o teu dinheiro, com a tua posição social, com o seu status social, com o dinheiro que você tem na tua conta bancária. O Messias não está preocupado com nada disso, porque tudo isso é passageiro. O apóstolo Tiago diz assim: o que é a vossa vida? É como neblina que aparece e logo desaparece. Você está vivo agora, mas você não sabe se virando à direita ou à esquerda, você não vai ser atropelado. E se você morrer sem ser regenerado, você não vai ser salvo. Para servir o eterno, você não precisa frequentar uma denominação. Para servir o eterno, é necessário arrependimento. É necessário fé salvífica. E tudo isso vem do Pai. Mas a própria Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? É por isso que eu estou aqui pregando. Para quê? Para o Pai produzir fé salvífica dentro de você. Para o Pai te regenerar. O que é ser regenerado? É ter a vontade mudada. Filipenses 2,13 diz assim: porque é o Criador que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Por que você tem que ser nascida do Pai, para depois você obedecer? Porque ninguém, por mérito próprio, por esforço próprio, ele pode do nada querer se arrepender, querer viver em santidade, não querer mais praticar o pecado, querer viver o evangelho. Sabe por quê? Porque não são características normais da tua natureza. Porque não é uma condição natural da tua natureza decaída você querer se arrepender. Por isso ninguém do nada pode se arrepender. Ninguém do nada pode ter fé salvífica. Primeiro que fé não é uma opção, é um dom. Ninguém escolhe crer. A Bíblia diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes. Então o Pai precisa te dar. O Pai precisa te conceder. Por quê? Porque você nasceu do pecado. E o salário do pecado é a morte. Gênesis 2:16-17 diz: no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis. Adão e Eva morreram fisicamente e espiritualmente. O que é estar morto espiritualmente? É ser incapaz de tomar a iniciativa de por conta própria se arrepender. Essa não é uma condição natural da tua natureza decaída. João 5,40, o próprio Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Em Mateus
fica mais. Se ele destruir o corpo com dependência química, substância química, ele não destrói mais. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se vós destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então fique sabendo que você que está destruindo o teu corpo com a imoralidade sexual, a má conduta sexual, o sexo fora do casamento, o adultério, o sexo fora do casamento, já sendo casado, fique sabendo que você está destruindo o teu corpo. E a Bíblia diz que todos nós um dia teremos que aparecer ante o tribunal do Messias. Todos nós teremos que dar conta. Tudo que nós estamos fazendo está sendo escrito no livro das obras. A cada passo que você dá, a cada olhada que você dá no retrovisor para olhar um rabo de saia, está sendo escrito no livro das obras. A cada post que você posta nas mídias sociais, nas redes sociais, está sendo anotado. A cada olhar impuro que você está dando, a cada olhar impuro que você está fazendo, está sendo anotado. A cada gênero de filme, de música que ofende o caráter santo do Pai que você está assistindo, e vendo e ouvindo, está sendo anotado. Então qual que é a forma, qual que é o meio do justo castigo, do eterno, a justa ira do eterno não ser despejada sobre mim? Se arrependendo, criando vergonha na cara, assumindo compromisso com o reino. O próprio Messias, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É dizer para a tua natureza decaída que você não vai ser mais escrava dela. É dizer para a tua natureza decaída que você não vai mais embriagar o teu corpo, que você vai andar sóbria. É dizer para a tua natureza decaída que você não vai mais trair a mulher da tua mocidade. E a mulher não vai trair mais o seu esposo da mocidade. É dizer para a tua natureza decaída que você não vai ouvir mais as músicas do gênero do funk, porque elas ofendem o caráter santo do Pai, fazem apologia à sensualidade, ao tráfico de drogas, ao assassinato, ao vício de drogas. Você acha que quem ouve essas músicas, se você morrer com o copão na mão, você acha que você vai entrar no reino? Você que vende cocaína e crack, que está contribuindo para o teu próximo se autodestruir, que está sendo cúmplice do pecado e destruição dele, você acha que se teu corpo tombar agora, você vai entrar no reino? É óbvio que não. É necessário se arrepender. O Messias, ele disse: eu sou o caminho,
mês. Eu quero te dizer que o extra no final do mês não vai adiantar nada no dia que você chegar diante do trono branco e o Messias olhar para você e dizer: por que você não preferiu ter caráter em vez de ganhar dinheiro? Porque agora eu tenho que te lançar no lago de fogo, porque eu sou Deus justo. Não existe mentirinha, não existe mentirona pro eterno. Você que mente no teu trabalho para se beneficiar, para se enriquecer, você é avarento. O teu Deus é o dinheiro. Você que mente para tua esposa, você que mente para tua mãe, que fala para tua mãe que está indo estudar, mas está indo transar com a namorada. Eu quero te dizer que sexo fora do casamento é fornicação. Quer aliviar a tensão sexual? O Papai do Céu estabeleceu uma instituição para aliviar a tua tensão sexual sem pecar contra ele. Casa! Ah, mas eu não quero ficar preso. Não quero ficar preso naquele meio de fornicação. E ainda acha que o pai tem a obrigação de te salvar. Aí morre, a família fica lá fazendo homenagem. Criou a vida lá na glória. Só se for na glória da boca do leão. Só se for na glória do lago de fogo, que será inaugurado na parousia na vinda do Messias. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Arrependendo. Você acha que é todo pregador que se preocupa com a sua alma desse jeito? Eu já fui um cheirador de cocaína. Eu já fui alcoólatra. Eu já fui voluntário. Eu também já estive do outro lado da banda. E nada preencheu o vazio que tinha dentro de mim. Cheirava cocaína, fumava maconha, ia pra baile funk. Se eu morresse daquele jeito, eu ia pra onde? Pro céu? Bebendo um copão de chevette, vai pro céu? Bebendo um whisky Red Bull, cheirando cocaína, vai pro céu? É óbvio que não. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Ele está voltando. Foi anunciado aqui 30 minutos de Evangelho da Graça, tá? Ó, o anjo, ele está escrevendo no livro das obras o que eu estou fazendo aqui. Aí quando você chegar lá no dia do julgamento, você não vai poder falar: ai, ninguém pregou para mim. Ninguém saiu da eclesia da igreja e pregou para mim. Mentira! Foram até a tua porta pregar o Evangelho e você decidiu se manter rebelde, e por isso a ira será despejada sobre você no dia do julgamento. Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino do Eterno, o soberano Yahweh, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que gerou o Messias, o Deus que mandou o Consolador, o Espírito Santo, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fique com essa palavra. A semente foi lançada. A semente está sendo plantada hoje. A minha parte eu fiz. Eu vou chegar diante do trono branco e vou falar: Pai, eu fui na favela, eu fui nas praças, eu fui nas casas, eu preguei, mas grande parte não quis. Preferi os prazeres desse mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, em nome de Jesus.